Federación Popular Militar Policial. Días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica. Luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros, venezolanos y colombianos, unidos por la paz, por la prosperidad y por la soberanía. Le he dado la orden al ministro Padrino para que vuelva a llamar y conversar con el ministro Sánchez, ministro de la Defensa de Colombia, y siga dándose las coordinaciones para que la zona número 1 binacional, que engloba del lado venezolano a el Táchira. Vocês estão vendo Nicolás Maduro agradecendo alguém, mas esse agradecimento deixou muitas pessoas confusas e surpresas. Maduro estava ali agradecendo ninguém menos que... Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano. O ditador Nicolás Maduro agradeceu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por reforçar a segurança na fronteira entre os dois países. Isso em meio à aproximação de navios militares dos Estados Unidos na região. Isso mesmo. Maduro está agradecendo o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O mesmo Petro que há poucos meses dizia que as eleições venezuelanas foram fraudadas. O mesmo Petro que se recusava a reconhecer o resultado. Agora, os dois estão do mesmo lado. E nos últimos dias, 25.000 soldados colombianos marcharam para a fronteira venezuelana. Esse reforço na segurança regional acontece ao mesmo tempo em que navios de guerra dos Estados Unidos se aproximam da costa venezuelana. Mas por que essa mudança radical aconteceu exatamente agora? Por que Petro abandonou a oposição ao Maduro? E o que isso tem a ver com os navios de guerra americanos que estão navegando nas águas do Caribe neste exato momento? Para entender essa aliança improvável, precisamos olhar mais de perto o que se passava na cabeça de Gustavo Petro quando tomou essa decisão. Ao contrário do que muitos pensam, ele não virou amigo do Maduro da noite para o dia. Há uma questão muito maior em jogo. A Colômbia já recebeu quase 3 milhões de refugiados venezuelanos nas últimas décadas. Esse é o maior contingente de refugiados venezuelanos no mundo. Petro sabe muito bem que, se os Estados Unidos aplicarem uma pressão militar que desestabilize ainda mais a Venezuela, ele pode receber mais centenas de milhares de pessoas cruzando a fronteira. E o país simplesmente não tem estrutura para absorver essa quantidade de gente. Sabendo disso, Petro teve que fazer uma escolha. Para ele, é melhor apoiar Maduro agora e tentar evitar um conflito do que lidar com uma nova onda gigantesca de refugiados depois. E é justamente por isso que ele mandou 25.000 soldados para a fronteira, numa demonstração de que não vai ficar de braços cruzados se a situação escalar. Mas o que realmente está acontecendo aqui vai muito além de uma simples questão de refugiados. Isso porque os Estados Unidos não estão planejando uma invasão tradicional da Venezuela. Donald Trump e sua equipe estão aplicando o que os especialistas chamam de diplomacia coercitiva. Em outras palavras, isso é uma estratégia que utiliza a ameaça de força militar para forçar uma mudança política interna. E para alcançar esse objetivo, Trump não economizou. Enviou 7 navios de guerra
e 4.500 soldados para as águas perto da Venezuela. Oficialmente, dizem que é para combater cartéis de drogas latino-americanos. E essa justificativa do combate às drogas não é coincidência. Ela serve para dar uma base legal para a operação, além de ressoar com uma preocupação real do público americano, que é a crise dos opioides. Mas a composição dessa frota militar conta uma história diferente. Quando você analisa os equipamentos enviados mais de perto, fica claro que não é uma simples operação antidrogas. E aqui está o ponto-chave que explica por que as tropas colombianas e venezuelanas estão se concentrando exatamente nessa região específica. Tudo gira em torno de Maracaibo, uma cidade no oeste da Venezuela. Esta não é uma cidade qualquer, é o coração da indústria petrolífera venezuelana. E aqui temos uma das maiores ironias da atualidade. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, maiores até que a Arábia Saudita, mas não consegue fornecer gasolina para seus próprios postos. Mas, falando na estratégia americana, ela é muito mais inteligente do que parece à primeira vista. Isso porque eles não precisam patrulhar toda a extensa costa venezuelana. Basta controlar essa pequena área de Maracaibo, esse gargalo por onde passam os navios petroleiros que carregam a principal fonte de receita do governo Maduro. É como apertar uma artéria principal. Se você corta o fluxo de dinheiro do petróleo, o regime não consegue se sustentar. Os terminais petrolíferos de Maracaibo são literalmente a linha de vida econômica do regime. Décadas de má gestão, corrupção e sanções internacionais reduziram a complexa economia venezuelana a uma única fonte frágil de receita. Por isso, a mobilização militar venezuelana e colombiana se concentrou precisamente nesta região. Eles anteciparam corretamente que qualquer ação militar americana focaria nesse ponto mais vulnerável. Só que a pressão feita pelos americanos vai muito além da presença naval. Os Estados Unidos dobraram para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro, acusando ele de liderar um esquema que trafica drogas para território americano. Somado a isso, eles confiscaram mais de 700 milhões de dólares em bens de Maduro, incluindo itens de luxo, aviões particulares e mansões. Segundo informações do repórter investigativo peruano Jaime Bailey e da emissora NTN 24, diante do cerco de Trump, Nicolás Maduro estaria traçando planos para fugir para Nicarágua, onde o governo do aliado Daniel Ortega ofereceria abrigo a ele, sua esposa e seus filhos em caso de colapso político. E existem vários indícios que apontam para essa possibilidade. O avião presidencial venezuelano fez múltiplos voos suspeitos para a Nicarágua nas últimas semanas. Essa movimentação foi confirmada por dados do Flight Radar, que detectou voos de um Airbus A340 da companhia estatal Conviasa, usado regularmente por altos funcionários venezuelanos. Embora Maduro e sua família não estivessem a bordo nesses voos, jornalistas afirmam que o avião estava carregado com dinheiro e barras de ouro. Essa movimentação de recursos para Nicarágua sugere que Maduro está se preparando para um possível cenário em que Trump ordene que suas forças militares entrem na Venezuela para capturá-lo como chefe do que chamam de Cartel dos Sóis. A Nicarágua, sob a ditadura de Daniel Ortega, continua sendo considerada o principal refúgio do regime chavista em caso de intervenção americana. Por outro lado, os aeroportos de Curaçao e Aruba não estão mais permitindo voos diretos para a Venezuela. Eles estão sendo avaliados como potenciais pontos de partida para operações americanas. Trinidad e Tobago também sinalizou que colaboraria com uma eventual ação militar dos Estados Unidos. Isso mostra como a pressão está se fechando em torno da Venezuela. Enquanto tudo isso acontece, o Brasil também entrou no jogo de uma forma muito interessante. Lula anunciou uma operação militar chamada Atlas, mobilizando tropas do Exército
marinha e aeronáutica para estados que fazem fronteira com a Venezuela, especialmente Roraima, a apenas 30 quilômetros da divisa. Oficialmente, o governo diz que é preparação para a COP30, a Conferência do Clima que vai acontecer na Amazônia. Apesar dessa operação já ter sido prevista, há quem diga que o Brasil está também mandando um recado para Venezuela. É uma forma de deixar claro que o Brasil está preparado para agir caso seus interesses de segurança nacional forem ameaçados. Agora, falando em segurança nacional, o que realmente aconteceria se houver confronto direto entre Venezuela e Estados Unidos? Bem, nesse cenário, a Venezuela e seus aliados regionais simplesmente não têm capacidade para enfrentar os Estados Unidos em uma guerra convencional. A diferença é esmagadora. Os americanos têm um cruzador de mísseis guiados equipado com o sistema Aegis, que pode rastrear e engajar centenas de alvos simultaneamente, submarinos nucleares de ataque e mais de 4.000 soldados altamente treinados embarcados. Do outro lado, a Venezuela tem alguns caças Su-30 de fabricação russa, que estão envelhecendo, tanques antigos que vocês viram nas imagens e uma marinha que é basicamente uma força de defesa costeira. A Colômbia tem uma força terrestre experiente por causa de décadas de conflito interno, mas não tem equipamentos para enfrentar uma superpotência naval. Mas então, por que Maduro não desiste logo? Muitos acreditam que ele está apostando em uma estratégia que os militares chamam de porco-espinho. A ideia não é vencer uma guerra, mas tornar qualquer ataque tão custoso politicamente que o adversário desiste. É aumentar o preço da escalada até que não valha mais a pena. Além disso, a Venezuela possui alguns sistemas de defesa aérea SC-300VM de fabricação russa, capazes de engajar aeronaves e mísseis de cruzeiro a longas distâncias. Não são muitos sistemas, mas podem criar zonas de exclusão aérea e potencialmente derrubar aviões americanos. E se um avião militar americano for abatido, com pilotos mortos ou capturados, a situação política nos Estados Unidos fica muito mais complicada. Esse cálculo de risco político não é novidade na estratégia americana. Na verdade, essa mesma lógica já foi testada antes em situações parecidas. Em 1962, o presidente Kennedy aplicou exatamente a mesma tática contra Cuba durante a crise dos mísseis. Ele cercou a ilha com navios de guerra, mas chamou a operação de quarentena, não de bloqueio, porque bloqueio é considerado ato de guerra sob o direito internacional. As justificativas também seguem um padrão conhecido. Quando os Estados Unidos invadiram o Panamá em 1989, usaram o combate ao narcotráfico como uma das principais justificativas, já que o general Manuel Noriega tinha sido indiciado por tráfico de drogas. E aqui chegamos no ponto mais importante dessa história. Essa crise também reflete uma competição maior entre superpotências. Isso porque tanto a China como a Rússia têm interesses importantes na Venezuela, interesses esses que vão muito além de ideologia. A China é o maior credor da Venezuela, com investimentos e empréstimos que somam cerca de 67 bilhões de dólares desde 2007. Se Maduro cair e um governo pró-americano assumir, todo esse dinheiro pode ser levado por água abaixo. A Venezuela é uma fonte importante de petróleo e um mercado para suas exportações. Mais importante ainda, é uma forma de ter influência no hemisfério ocidental americano. A Rússia também forneceu equipamentos militares avançados para a Venezuela, incluindo os caças Su-30 e os sistemas de defesa S-300. Para a Rússia, manter Maduro no poder é uma forma de incomodar os Estados Unidos longe de casa, criando distrações que desviam recursos e atenção americana de outros teatros como a Europa Oriental. Por trás de toda essa disputa entre países, existe uma tragédia humana impressionante. Desde 2014, mais de 7,7 milhões de venezuelanos tiveram que abandonar seu país.
Para vocês terem uma ideia do tamanho disso, é como se 1 em cada 5 venezuelanos tivesse ido embora. Quando milhões de pessoas saem correndo de um país, isso deixa de ser um problema só daquele país. Vira um problema de toda a região. A Colômbia teve que absorver quase 3 milhões de venezuelanos, e isso sobrecarregou os hospitais, as escolas, aumentou a competição por empregos e também trouxe problemas de segurança. Por isso, a Colômbia tem interesse direto em resolver a crise da Venezuela. Mas por que tantos venezuelanos fugiram? O país simplesmente quebrou. Entre 2014 e 2019, a economia venezuelana encolheu 75%. É como se o país tivesse perdido 3/4 de toda a sua riqueza. A inflação subiu tanto que o dinheiro não valia mais nada. Uma nota que comprava comida pela manhã não comprava nem um chiclete à tarde. A violência explodiu com gangues controlando bairros inteiros. O resultado foi devastador. 85% das pessoas ficaram na pobreza. E nesse cenário, podemos ver que o envio de tropas colombianas para a fronteira venezuelana vai muito além de ideologia. É uma resposta direta à realidade concreta que a Colômbia enfrenta todos os dias. Petro pode até discordar do Maduro politicamente, mas não pode ignorar que qualquer colapso maior na Venezuela vai derramar diretamente no seu território. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual país você acha que será mais impactado se essa crise piorar? A Colômbia, que já recebeu milhões de refugiados, ou o Brasil, que tem a maior fronteira com a Venezuela? Deixe sua resposta nos comentários. Se esse conteúdo ajudou você a entender melhor essa situação complexa, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.